Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo pro nosso canal e mais um vídeo motoqueiro. Por quê? Chegaram coisinhas aqui e enfim já aparece lá no catálogo da Netflix. Ainda não foi anunciado o lançamento, mas já aparece lá no catálogo as duas novas animações de He-Man e os Mestres do Universo. Algo que estamos falando aqui nos vídeos há muito tempo. Então, 2021 teremos duas novas animações, tá? Uma é Revelations, que é a continuação da história que a gente conhece lá da animação dos anos 80, da Filmation. E teremos ainda um remake, um reboot aí da linha. He-Man e os Mestres do Universo tem muitas histórias, muitos enredos, assim como Star Wars, a história foi crescendo e foi sendo modificada ao longo dos anos, melhorada, às vezes piorada também, mas como DC, Marvel, história do Superman, Batman, a história de Eternia, de He-Man e os Mestres do Universo também foram mudando ao longo do tempo. E antes eu vou comentar e depois eu apresento um pouco melhor, mas chegaram para mim duas figuras que eu não esperava, assim, no começo da coleção não esperava ter, enfim, tive a oportunidade agora, apesar de estarem incompletas. Primeira, preciso agradecer Fernando Paz, lá do Colecion.nando, que me mandou até, ganhei isso numa live aqui com os meninos, o King Hiss, o Rei Cobra, da animação 2002. Já digo quem é, a maioria dos motoqueiros sabe quem é o King Hiss, mas tem muita gente que não sabe, que só conhece a animação dos anos 80, então a gente fala daqui a pouco um pouco dele, mostra um pouco as diferenças, e hoje também chegou, um pouco incompleto também, mas o He-Man da segunda temporada da animação de 2002, onde ele enfrenta, isso é uma animação, uma animação que foi feita em 2002, uma releitura de He-Man e os Mestres do Universo, sempre falo aqui que é a melhor animação que tem de He-Man e os Mestres do Universo, foi interrompida na segunda temporada, onde o vilão principal é o King Hiss. Então, antes de falar do King Hiss, na verdade o pessoal vai perguntar por que chama King Hiss? Porque ele é o Rei Cobra, então esse Hiss é um sibilo de cobra, então é King Hiss, algo desse tipo. Mas, bom, primeiro, em relação à animação Netflix, as informações que a gente tem é que é uma continuação da animação dos anos 80. Então, puxa, mas só poderia ser dos anos 80? Não, porque He-Man tem muitas histórias. Tudo começa quando lançaram as mini-comics que vinham junto com as figuras para contar a origem delas, a história delas. Então, essa aqui vamos falar assim, é a Constituição, é a Carta Magna, é a Carta Cidadão, vamos falar assim, a Constituição do universo de He-Man e os Mestres do Universo. Foi lançado também pela Dark Horse, aqui um compilado, onde tem todas as historinhas das mini-comics, onde tem um pouco também do que foi lançado depois e tal, eu também comento, mas tudo começa aqui com as mini-comics, onde o King Hiss, o Rei Cobra, já aparecia. Por quê? Ele é um dos vilões, dos vilões mais poderosos do mundo de Motu, de Masters of the Universe. Então a trindade é He-Man, Esqueleto e o Rei Cobra, o King Hiss. Então muita gente não lembra ou não sabe quem é o King Hiss porque ele não apareceu na animação dos anos 80. Ele apareceu nas mini-comics, saiu na coleção dos anos 80, mas ele tinha uma outra cara, que é essa cara aqui. Opa, He-Man, fica aí. É essa cara aqui. Quem lembra dele, às vezes tem algum amiguinho que tinha os importados lá, e ele abria no meio e você via que por dentro ele não era humano, era cobra mesmo. E foi feita uma releitura dessa figura, desse boneco, pela coleção Classics, anos atrás, só que em vez de você abrir a carapaça dele, você tira metade, isso que eu gosto de Motu, porque você consegue trocar tudo, e aí você deixa ele aqui, ó, na sua versão cobra. Então ele rasga toda a pele e tal, e fica cobra. E isso aqui também era contado nas mini-comics. Ele está lá desde o início dos tempos, lá em Eternia. Na verdade depende muito da versão, mas ele foi criado por um outro vilão que chama Unnamed One, sem nome. O povo cobra,
foi criado aí de uma mistura genética, e depois tem uma participação muito, muito grande no universo Motu. Antes de continuar com Rei Cobra, He-Man e outras coisas que eu tenho aqui. Então você tem, olha só quantas versões. Mini Comics é uma versão. Versão Filmation dos anos 80, do desenho animado, que era diferente, um pouco diferente da linha de brinquedos, um pouco diferente da linha do que foi contado nas Mini Comics. Depois temos a animação 2000, temos as novas aventuras do He-Man. Essa animação vocês passem longe, é muito, muito ruim. Foi por isso, inclusive, é um dos motivos da coleção He-Man e os Mestres do Universo acabar, né? Porque lançaram bonecos diferentes, uma animação que não tinha nada a ver, mas depois foi incorporada no cânone, vamos falar assim. Então temos essa animação 2002, onde eu mostrei aqui, ó, o Rei Cobra, que você vê, é o mesmo personagem, porém aqui ele tem uma cara mais faraônica, tal. E onde o He-Man na segunda temporada, na segunda temporada ele é o vilão mais poderoso lá, ele é apresentado. E na verdade a Maligna trai o esqueleto e traz novamente o Rei Cobra, que tinha sido banido, né? Ele e todo o povo cobra, porque ele na animação não conta muito, mas ele matou o irmão do Rei Grayskull, ele devorou o irmão do Rei, e também matou e devorou o irmão do Zodak, que é uma espécie de um observador. Os Marvetes vão entender. É um observador e não se interfere muito, ele está interessado no balanceamento entre o bem e o mal no universo. E essa é uma versão, muita gente deve lembrar do bonequinho dos anos 80, que saiu pela Estrela, e na animação 2002 ele tem essa cara meio Olodum. E depois no cânone foi modificado um pouco, a história foi crescendo e foram tentando unir todas as origens aí. Então temos aí, 2002, temos a linha, aqui ó, falando em animação, o Alisson me deu esse box e os outros, então temos aqui essa animação. Temos a coleção Classics, que é essa coleção que depois tentou unir tudo isso, e a gente também vai um pouco além daqui a pouco. Temos os quadrinhos depois da DC Comics, que também dão uma outra origem ao Rei Cobra. Ele tá lá desde o princípio dos tempos, ele não foi criado por nada, ele foi o primeiro, o povo cobra foi o primeiro a habitar a Eternia, tal, etc. Mas também, isso aqui eu já mostrei aqui no canal, é muito, muito legal. E é claro que quando a gente fala de DC, quando a gente fala de DC Comics, tem viagem no tempo, tem bagunça, tudo, eles criam um multiverso, como a DC vai e mistura tudo, e mistura todas, como se fossem linhas diferentes, tal, universos diferentes que se encontram. Então vem a DC ou estraga ou resolve tudo, mas você vê, e ainda por cima, fora que tinha também, esse aqui foi o Yuri que me deu, tem também obviamente o universo dos quadrinhos da Editora Abril, que fizeram muito sucesso nos anos 80. Então você vê, Motu tem coisa pra caramba, origens diferentes, porém voltando aqui aos personagens que eu trouxe hoje, pra gente entender um pouco mais e a linha que eu mais gosto. Então, esse aqui é o He-Man, na segunda temporada, né, da animação 2002, com a ameaça do Rei Cobra. Ele muda, quando ele se transforma no He-Man, o Adam, ele muda com uma armadura também, exatamente para enfrentar o povo cobra. Então tem até aqui o símbolo, ó, a espada atravessando as cobras. Tal. O He-Man em 2002 tem um cabelinho mais curto, a espada é diferente, é uma espada tecnológica. Lembrando que a espada não contém o poder está no castelo de Grayskull, e a espada é um Wi-Fi onde ele capta lá o poder. E o Rei Cobra, King Hiss, assim como a sua contraparte, cadê aqui? Assim como a sua contraparte dos anos 80, ele também pode ser transformado. Depois a Mattel lançou uma outra versão só com muito mais cobras, mas ele também pode se transformar aqui na entidade de serpentes aqui. E o Rei Cobra, o King Hiss, tem uma participação muito importante aí no cânone agora, nessa mistura de todos esses universos, porque ele lutou contra o Rei Grayskull, como eu falei, ele matou o irmão do Rei Grayskull, devorou o irmão do Zodak, e o Zodak tem uma sede de vingança para matar o Rei Cobra, o King Hiss. Ele retorna
naquele universo 2002 também na batalha. Era para ter uma terceira temporada com a volta do Hordak e acabou sendo cancelada porque não vendia os bonecos como vendeu nos anos 80. E no futuro, pela linha Classic, como era explicado nas minicomics, eles estão quase perdendo a guerra. O King Hiss está quase ganhando a guerra toda, aliado ao Hordak. E nessa história toda, eles acabaram mudando um pouco a situação lá das novas aventuras. O Esqueleto se junta ao He-Man para vencer o Rei Cobra. Ele mata o Hordak, não antes de matar o Hordak infecta ele com um vírus, um nanovírus, que transforma ele, deixa ele desse jeito aqui, como é a cara do Esqueleto na animação das novas aventuras lá no espaço. Como ele é infectado pelo Hordak, ele vai para o espaço. Ele vai para o espaço atrás do Horde Prime, do manda-chuva, do cara que manda do pica-grossa das galáxias da Horda. Eles passam, o He-Man vai atrás dele, eles passam 5 anos no espaço e depois no final da batalha, isso é contra o Horde Prime, a She-Ra se sacrifica, depois ela volta de uma outra maneira, mas a She-Ra se sacrifica. Eles caem em trola, o He-Man e o Esqueleto. O Esqueleto consegue o poder supremo, se transforma nesse esqueleto aqui, que é o esqueleto que eles chamam de Laser Light, que acende. Tem um He-Man Laser Light que eu não tenho aqui. E o He-Man, no último momento, mata o esqueleto. Na verdade, ele separa o esqueleto do demônio, onde que ele foi unido pelo Hordak para salvar ele naquela história toda que eu contei no outro vídeo. Ele volta a ser o Keldor e morre. Depois ele é ressuscitado, mas ele morre e aí acaba a história. Então, esse vilão, esse King Hiss, o Rei Cobra, tanto nas minicomics quanto na animação 2002 especialmente, nos quadrinhos da DC Comics e também no final aí desses quadrinhos dos Classics, ele é um baita vilão. Isso aí, ele faz parte da trindade de vilões aí de He-Man e os Mestres do Universo. Então fiquei muito contente. Obviamente a gente não consegue tudo que tem e tudo que quer, mas eu fiquei muito feliz porque esse meu He-Man, ele veio um pouco incompleto, porque ele tem aqui uma garra exatamente para pegar, como se fosse lá do Instituto Butantan, para pegar as cobras pelo pescoço. Aqui eu não sei o que o cara fez, deve ter quebrado e ele fez uma adaptaçãozinha, mas não tem problema. Estou feliz com o He-Man, mais um He-Man para coleção. E no caso do King Hiss, que o Fernando Paes conseguiu para mim, que vinha num pack duplo, vinham os dois juntos, ele veio sem o escudo e sem a arma dele aqui, né? O cajado, né? Que está aqui, tem numa outra cor com o King Hiss antigo. Então eu posso fazer um mix aqui, deixar um como cobra e outro sem cobra, mas fica bem legal. Volto a sugerir, você que tem uma pequena... que consegue ler inglês e tal, mesmo que tenha um inglês intermediário, recomendo novamente essas histórias da DC, de He-Man e os Mestres do Universo. É que esse ônibus do He-Man custa caríssimo no Amazon, mas é muito, muito legal. E de novo, animação 2002, você acha isso no YouTube, em inglês, mas é a melhor animação de He-Man e os Mestres do Universo. E estamos esperando aqui ansiosamente para as duas animações que virão esse ano. Então, Revelations, continuação do universo Filmation. O que aconteceu com o He-Man, com a Teela, com o Esqueleto 30 anos depois, parece. E vai ter aí um reboot lá, isso é, um remake de He-Man e os Mestres do Universo, porém uma animação que eu já não, aparentemente eu já não vou gostar muito pelo traço, etc. Eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Lembrando, camiseta do Figuraças lá no site da Pensandolls.com.br. Espero que a gente se encontre em breve aí num vídeo motoqueiro do nosso canal. Até mais, tchau, tchau.